O Território Escolar analisa hoje programa e proposta registrado no TSE do candidato Jair Bolsonaro, da coligação que se intitula Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Como ponto de entrada para a discussão do espaço que a educação ocupa no programa desta coligação e deste candidato, não há como deixar de ressaltar tanto a frase que designa a própria coligação, Deus acima de todos, como também a frase que está em epígrafe na capa do programa e que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", uma frase bíblica. Então, como primeiro ponto de conversa, há que se pensar que a verdade escolar, a verdade científica, a verdade acadêmica podem não coincidir com os desígnios de Deus, porque elas se orientam por outras lógicas que não são lógicas da moral, são lógicas da ciência e da razão. Quer dizer, na medida em que o programa está todo demarcado por um conjunto de valores morais, no caso aqui, valores morais claramente ligados a uma certa pertença religiosa, um certo Deus e um certo livro que é a Bíblia, isso de maneira evidente traz a sua influência com relação ao que este programa diz, né, sobre educação. O programa é longo e ele tem um capítulo dedicado à saúde e educação. Não há um capítulo unicamente de educação. Saúde e educação compõem um mesmo capítulo, né? Se diz que são duas áreas, né, que estão atualmente, há um conjunto enorme de denúncias sobre elas e que então é importante elevar os índices nelas, né? O plano de governo, a proposta de governo se chama O Caminho da Prosperidade. Então há aí também uma outra conexão se exatamente a educação é tratada no rumo, entende, da prosperidade individual, né? O programa desse candidato se serve fartamente na parte dedicada à educação de um conjunto de números, dados nacionais e internacionais para nos convencer de que nos últimos anos o mau gasto em educação é o nosso problema, ou seja, não haveria necessidade de mais dinheiro ou de dinheiro novo para a área de educação, mas é a questão do mau gasto em educação. Nesta análise de como é o gasto em educação, uma proposta importante, também já repetida pelo candidato em entrevistas, para além do que está no programa, é de que o Brasil tem uma inversão de gastos em educação, ou seja, gasta muito no ensino superior e gasta pouco na educação básica, na educação infantil e no ensino técnico. Então, uma proposta importante neste programa seria a inversão desse tipo de gasto. O programa vai mais além, assim, né? O programa coloca claramente que o gasto em educação deveria ser absolutamente direcionado para o que aqui está dito: educação infantil, escola básica e ensino técnico, né? Isso levanta uma indagação, que é pensar que depois de ter feito a educação infantil, o ensino básico, que é o ensino fundamental e médio, cada um teria que pagar pelo prosseguimento dos seus estudos. Isso tira um elemento importante de educação, que é a manutenção dos alunos, especialmente no ensino médio, porque eles visualizam isso como possibilidade de prosseguir os estudos no ensino superior. Esse elemento vem acontecendo no Brasil, ou seja, a permanência no ensino médio ela está muito condicionada nos últimos anos à percepção de que o aluno da escola pública tem, de que aquela escola pública que ele está vai lhe levar efetivamente mais adiante, né? Outro tema delicado, assim, a presença das forças militares nas escolas. Essa é uma proposta clara desse programa, né? E se ensaiam algumas análises de que o desempenho das escolas militares é superior ao desempenho das outras escolas. Se atribui isso à presença militar. Se desconhece o dado aqui nesse programa de que as escolas militares têm um custo por aluno muito superior ao da média das escolas públicas. Fica então a pergunta se os alunos lá vão melhor porque são recrutados por exame, porque tem um investimento de valor por aluno superior, ou se exatamente é a disciplina militar. O programa não fornece elementos para que se possa sair dessa discussão, né? Um outro tópico que é bastante repetido no programa
é que o maior problema da educação brasileira seria o da doutrinação. Nós teríamos que eliminar o aspecto doutrinário da educação em benefício de conteúdos confiáveis. Não se define o que é doutrinação, não se define também o que são conteúdos confiáveis, até que ponto o próprio programa ou outras afirmações não são doutrinários, né? Um outro tópico que merece a nossa atenção é a questão da aprovação automática. Há uma polêmica instaurada no Brasil já de muito tempo sobre a aprovação automática para que o aluno permaneça com os seus iguais e mais adiante resolva os seus déficits em educação ou que ele seja reprovado. Que argumento teríamos para isso? Em grande número de países do mundo, a reprovação colabora fortemente para o abandono dos estudos. E um último tópico, citado no programa, também já desenvolvido em entrevistas do candidato, é uma ênfase muito grande pela educação à distância, como uma espécie de solução para todos os males que poderia ser acessada por cada um na sua própria casa, diminuindo um pouco a importância da escola, da sociabilidade escolar e com alguma sugestão da educação em casa, do homeschooling. Aguardamos os seus comentários a respeito dessas propostas, dessa coligação e desse candidato, abaixo no vídeo.